Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 10 de janeiro, a lição 2, ela tem como título Honre o Senhor. Muitas pessoas, elas querem abundância, prosperidade, crescimento em Deus e uma vida e ministério sim cheio de milagres, mas não honram ao Senhor, e assim esta atitude torna o desejo deles impossível de ser realizado. Apesar de ser um galardeador dos que o buscam, né, que está lá em Hebreus 11:6, Deus fica impedido pela própria palavra revelada de abençoar aqueles que o deixam de honrá-lo. E a obediência é o ponto principal para os que têm desejo de adentrar as mansões celestiais. A obediência, ela tem tudo a ver com o temor, o respeito a Deus, observando os estatutos e mandamentos, por um coração transformado, gerado pelo amor ao seu Criador, no caso Deus. Colocando sempre Deus em primeiro lugar em tudo em nossa vida, buscando o seu reino e a sua justiça, e Deus sempre fala que as demais coisas lhe serão acrescentadas, inclusive a prosperidade física, emocional, onde nós desenvolvemos sim dons, trabalhos e passamos a ter posses, indicando que nós confiamos no Senhor de todo o coração e mostrando de que nós não estamos nos apoiando em nosso próprio entendimento. Uma pessoa que é comprometida com Cristo, que possui fé somente em Jesus como Salvador e Senhor, ele sabe perfeitamente gerenciar as posses, os seus bens que ele adquiriu na vida, e sempre confiará somente em Deus, sempre observando a importância, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, como o ato mais importante, onde ele pagou um preço altíssimo, pelos nossos pecados, e nos deu direito à salvação, e ainda ele derrama bênçãos para seus servos fiéis. Em Provérbios capítulo 3, versículo 9 a 10, existe uma frase tremendamente importante que nós devemos observar. Olha o que diz: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha que coisa importante e séria para todos nós. Está ali em Provérbios 3, capítulo 9, versículo 10. Provérbios 3, versículos 9 e 10. A definição assim, de primícias, no dicionário, ele quer dizer assim, os primeiros frutos, das produções onde nós obtemos, seja na agrícola, seja industrial, qualquer forma. São os primeiros lucros que nós temos, o valor do primeiro salário, onde aqui Deus dá a importância do ato de nós devolvermos a Ele e entregar as nossas primícias da parte de algo que nós recebemos. E quando nós observamos que recebemos bênçãos de Jesus, não apenas como Ele, assim como o Criador e mantenedor do universo, que diz lá em João capítulo 1, versículos de 1 a 4, mas também Ele nos sustenta, que fala em Hebreus capítulo 1, versículo 3, e o mais importante de tudo isto é que Ele, sendo o nosso Redentor, aquele que sofreu na cruz do Calvário por nós, que fala em Apocalipse 5, versículo 9, e onde nós temos que olhar para a nossa consciência e devolver as primícias que é dele, Deus. Aliás, tudo nesse mundo é dele, tudo pertence a ele. E isto é o mínimo que nós podemos fazer por gratidão. E Deus diz que se nós
ou colocarmos como prioridade na nossa vida, em primeiro lugar, em todas as nossas atividades, ele diz que os nossos celeiros ficarão cheios, que está lá em Provérbios 3, versículo 10. Mas isto não quer dizer que você, ao levantar cedo, um belo dia, seus celeiros, sua casa e seus tonéis estão, de repente, estão cheios, né? O que a Bíblia nos informa, nos diz, que em vários textos, né, bíblicos, é que nós devemos aplicar com sabedoria e entendimento os nossos recursos, administrando bem financeiramente. E a Sagrada Escritura também, ela nos ensina que nós devemos planejar com responsabilidade tudo que nós ganhamos, e principalmente ter fidelidade a Ele, Deus, com bastante fé e confiança que os negócios irão bem. Principalmente nós devemos cuidar da nossa alimentação, daquilo que nós comemos, que assim nós teremos uma vida longa, né, protegida por Deus. Quando nós observamos o que nós devemos nos alimentar nas Sagradas Escrituras. E assim o grandioso Deus nos dará prazer, nos dará paz, e onde nós devemos sempre, né, separar tudo aquilo que cabe a Deus, devolvendo os dízimos de ofertas e colocando sempre tudo isso em primeiro lugar. Se nós ganhamos uma determinada quantia ou algo, nós devemos separar esses dízimos já para Deus e devolver. É a primeira coisa que nós devemos fazer. E Deus deseja que a sua bondade e a sua felicidade, elas estejam escritas nas tábuas do nosso coração, que está lá em Provérbios 3, versículo 3. E da mesma forma que ele fez questão, né, de escrever, né, com seus próprios dedos a lei do seu caráter em tábuas de pedra, que diz ali em Êxodo 31, versículo 18, o mesmo Deus deseja imprimir no coração de nossos filhos. E ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3, ou seja, nos filhos de Deus, e nós também escrevemos nos nossos filhos, os ensinando a amar, a respeitar a Deus. E as Sagradas Escrituras, elas nos falam algo tremendamente importante, que nós devemos fazer uma reflexão, que está ali em 2 Coríntios 3, versículos 2 a 3. E ali diz mais ou menos isso, que diz lá: vós sois a nossa carta, estando já manifestos, como a carta de Cristo, escrita, não com tinta, mas pelo Espírito Santo vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações, que está lá em 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3. E aqui em Provérbios 3, cada ordem que Deus nos dá aqui nos versículos, Ele nos mostra uma recompensa que nós teremos através da sua palavra escrita no nosso coração, que redunda assim em graça, em boa compreensão diante de Deus e diante dos homens, né? Que está lá em Provérbios 3, versículo 4, onde a partir do momento que nós buscamos uma fidelidade com Deus, Provérbios 3 nos diz que nós teremos longevidade, nós teremos paz, que está lá em Provérbios 3, versículo 2. Deus nos dará a graça para nós, está lá em Provérbios 3, versículo 4. Ele nos dá saúde e bem-estar, que está lá em Provérbios 3, versículo 8. E também Ele nos dá prosperidade em várias áreas, que está lá em Provérbios 3, versículo 10. E tudo isto são bênçãos em decorrência da obediência que nós temos ao Senhor, observando o que Ele nos diz para nós, gravando no nosso coração os mandamentos de Deus. E é por isso que Deus, através do Espírito Santo, Ele tem falado com todas as pessoas,
porque Ele quer salvar o máximo de pessoas possíveis. E quando o Espírito Santo toca no seu coração, Ele pede que você aceite a Jesus como Salvador e Senhor, que é a única forma de salvação. Ele é o único mediador entre os homens e Deus. E quando você aceita Jesus como Salvador, você começa a ter a sabedoria, ter entendimento, começa a manusear bem as Sagradas Escrituras, você começa a ter poder nas suas palavras, você começa a honrar o Senhor. E com isto, Deus tem a tendência de derramar bênçãos para você, porque Ele vai te dar inteligência, vai te dar dons, e que você começa a aplicar na sua vida, e você começa a ter prosperidade. Os teus negócios irão bem. E além do mais, meu irmão, o mais importante, é quando você aceita a Jesus como Salvador, você ganha esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus quer te levar-te para as mansões celestiais, num lugar onde não haja mais dor, não haja mais morte, não haja mais sofrimento, onde todos nós estaremos participando da grande bodas do Cordeiro, do Filho de Deus. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, meu amigo. Com você, minha amiga. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.